E assim podemos crescer juntos aqui, tá bom? Então, nós vamos começar fazendo a nossa oração. O Wellington, você é o âncora hoje, não? Então, geralmente, eu deixo para quem está na direção, tá? Conduzir a oração inicial, certo? Vamos fazê-lo? Sim. Por favor, Arthur. Querido Deus e Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos dado até este momento. Queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse momento, agora que estaremos a abrir a Bíblia e que possamos ouvir a sua voz em nossos corações. Abençoe também essas pessoas que pediram oração, a Dona Olinta, o Lucas, a todos nós. Que o Senhor olhe para cada um e responda de acordo com a sua necessidade. Amém. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe agora e manda teu Espírito Santo nos acompanhar, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, nós sabemos que o tempo ele conspira contra nós, não é? Nós temos um assunto de grande riqueza aqui, de uma grande profundidade, e nós temos que remir todo o tempo para que a gente possa tratá-lo de forma que se torne compreensível, ok? E já que oramos, e com certeza Deus está conosco, Deus vai nos ajudar aqui a transmitir, não é? Eu peço a Deus para que eu possa ser um instrumento dele nesse instante e que aquilo que for colocado aqui possa alcançar os corações de todos que estão ouvindo e que vão ouvir e que vão participar, tá? Para que possamos crescer juntos na palavra de Deus. O tema que nós vamos tratar hoje é de suma importância. Toda semana são temas de suma importância, mas o tema de hoje está bem envolvido com o nosso momento, com a história deste mundo, tá? Nós estamos vivendo hoje um clima de violência na Terra, algo assustador. As pessoas que têm famílias, filhos, netos, não é? A gente fica temeroso, a gente olha para o futuro, a gente não tem assim, uma perspectiva que possa melhorar, não é? Porque o nível de violência, da imoralidade, os princípios sendo lançados por terra, né? O mundo está numa situação descoordenada, sem nada centrado, e as pessoas fazem o que bem entendem, isso em todas as da vida, e está um mundo um tanto confuso. Mas vamos tratar a respeito da violência. Pois bem, nós entendemos que, de acordo com as Escrituras, quando ela descreve o poder do mal, referindo à pessoa de Satanás, a Bíblia descreve esse personagem, né? Esse anjo caído, com uma determinada característica que eu convido você a abrir a Bíblia comigo agora, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. João 14, 30, nós vemos Jesus identificando a posição que Satanás ocupa neste mundo. 14:30 do Evangelho de João, tá? Onde Cristo estava com os seus discípulos e Satanás se aproxima, os discípulos obviamente não perceberam, e Jesus disse o seguinte: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Jesus se refere a Satanás, que estava se aproximando como príncipe deste mundo. O termo príncipe, às vezes nós damos uma conotação popular e diferente do original. Príncipe, geralmente, nós relacionamos a uma pessoa bonita, né? Aquela moça é uma princesa, ela é bonita, ela é linda. Aquele rapaz é um príncipe. Mas, de acordo, a palavra príncipe significa aquele que detém o poder, aquele que domina, aquele que governa. E disse Jesus que Satanás é aquele que governa este mundo, o príncipe deste mundo. Ele tem poderes aqui. O apóstolo Paulo, ao descrever Satanás, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, 2 Coríntios 4, verso 4, Paulo descreve da seguinte forma: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século. Observe em sua Bíblia que esse termo Deus aí está com D minúsculo, referindo a Satanás como um Deus desse sistema de coisas, aquele que tem poderes aqui. Tá? Então, Satanás é chamado de príncipe deste mundo, de Deus deste século, e como
príncipe deste mundo, ele tem poderes aqui, tá? Ao observar, no 2 Coríntios 4:4, Paulo menciona qual a especialidade de Satanás neste mundo. Porque a capacidade, a especialidade dele é cegar o entendimento das pessoas, é nublar a mente, dificultar o entendimento das Escrituras, do Evangelho, que fala de Cristo, o qual é o nosso único caminho de salvação. É a única pessoa pela qual nós podemos confiar e vai nos conceder a salvação deste mundo ruim, deste estado de mortais. Então, o diabo está especialista em dificultar que as pessoas entendam a palavra de Deus. E quais os meios que ele usa? É claro que ele não combate a Bíblia nos modelos que ele combatia no passado. Quando vemos, por exemplo, no período da Revolução Francesa, né, lá em 1776, houve uma noite lá, acho que 24 de agosto desse período, a noite de São Bartolomeu, quando o cristianismo estava sendo ali perseguido, não é? Nesse período foram mortos 70 mil pessoas na França, só porque acreditavam em Jesus e tinham a Bíblia como regra de fé para as suas vidas. Então, nota que as pessoas tinham as suas casas invadidas, as suas porções de Bíblias tomadas, queimadas, e essas pessoas eram mortas. Então, a forma que o diabo trabalha hoje em relação às Escrituras é diferente. Ele não combate tanto a Bíblia no formato que ele combatia. Porque, por mais que a pessoa não creia na Bíblia, hoje, os acontecimentos que estão escritos aqui nos livros proféticos estão bombando, aparecendo, a mídia está divulgando. E por mais que a pessoa queira se desviar da Bíblia, ela fala, olha, de fato, isso que estava acontecendo, olha, quem lê a Bíblia fala que está lá na Bíblia, não é? Então, o diabo não quer se tirar a Bíblia literalmente de você. O que ele faz? Sendo ele Deus, especialista nisto, ele cria religiões. Só o cristianismo está fracionado, segundo estatísticas, em quase 50 mil interpretações diferentes da Bíblia. Só o cristianismo. Quase 50 mil. Imagina? É porque cada vez aparece uma igreja num lugar, uma outra, com os nomes mais estranhos, né? Com as crenças mais adversas, e o pior que extraídas de interpretações pessoais de um único livro, que é a Escrituras. Então, as pessoas inteligentes que estão buscando uma verdade, que querem um lugar para congregar, para levar a sua família num mundo tão perigoso, tão desonesto, tão imoral, que querem um lugar de descanso, um lugar de paz, elas procuram uma igreja e começam a perceber que as interpretações da Bíblia, né, de uma igreja para outra, de um movimento para outro, elas diferem, às vezes no mesmo ponto em que é tratado. Elas são diferentes. Essas pessoas inteligentes falam, bom, ninguém entende nada de Bíblia, né? Eu vou ficar na minha casa mesmo. E quando você não se associa, porque nós somos, de acordo com o Evangelho, né, lá em Hebreus 10:25, fala, nós não devemos ficar sem um lugar para congregarmos. Não devemos. Temos que ter lugar para nos reunirmos e para adorarmos a Deus, juntamente com outras pessoas. Né? As pessoas inteligentes vão concluir que ninguém conhece nada de Bíblia, fica em casa, acaba perdendo a fé, o interesse pelas coisas espirituais, pronto, ela foi vencida pelo diabo. O diabo só encheu a terra de religião e só aplicou interpretações diferentes da palavra de Deus. Então, nesse sentido, ele é Deus desse século, ele é príncipe deste mundo, especialista em desviar as pessoas da verdade. E tem outros poderes, em Efésios 2, verso 2, você pode acompanhar comigo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 2, Paulo descreve que muitas pessoas, antes de conhecer Jesus, elas viviam sob os poderes do mal. Né? Até o versículo 1 fala assim, ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, nos quais no passado vocês andaram, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o príncipe dos poderes do ar e que lidera aqueles que desobedecem a Deus. Olha, então, sendo ele um príncipe dos poderes do ar, a Bíblia nos passa o sentido aqui, né? Uma profundidade, que ele tem poder sobre os elementos da natureza. Elas têm poder sobre os elementos da natureza. Então, ele é capaz
porque ele lidera demônios, não é? Que são capazes de provocar vendavais, ciclones, tornados, maremotos, tsunamis. Eu estou citando alguns desastres naturais aqui, não é? Que eles podem ter a sua origem dentro da ciência, mas eles podem ser intensificados por estes espíritos. Então, e quando vem algo, uma chuva que vem arrebentando, alguma coisa que vem destruindo tudo, olha, isso não é plano de Deus que esses elementos destruam, não é? É plano de Satanás. Ele quer jogar em Deus toda a culpa de mortes, de problemas. De repente você vê os noticiários, houve o desabamento, houve uma catástrofe natural, morreu tantas pessoas. E alguns falam assim, porque Deus quis. Puxa, Deus não quis isso, Deus não quer isto. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida em abundância, vida feliz. Deus não tem prazer em ver crianças soterradas, pessoas afogadas, pessoas perdendo a vida pelos diversos desastres. Deus não quer isto. Então, o diabo, ele quer colocar nas mentes das pessoas que Deus sabe, que Deus criou, mas que Deus abandonou as pessoas. É uma forma de distanciar as pessoas de Deus. Ele combate contra a verdade, ele combate contra a Bíblia, ele combate contra Deus. Tá bom? Então, ele tem poderes aqui. Mas a Bíblia menciona a questão da violência provocada na terra ao lermos no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 13. Isaías 48, 13. A Bíblia menciona que Deus tem, já vimos em lições anteriores, que Deus tem mundos habitados. Nós não somos as únicas criaturas inteligentes criadas por Deus, tá? Há planetas habitados. Até um dos textos que eu citei aqui foi Apocalipse 12, versículo 12, que fala de outros mundos que se alegram, não é? Porque o diabo não pode aborrecê-los mais lá. Então, existem outros mundos habitados. E Deus, não sabemos de quanto em quanto tempo, ele faz uma convocação para todos os representantes destes mundos, para que eles possam se apresentar diante de Deus. São concílios. Em teologia, isso é chamado de concílio das galáxias. E Deus faz esta convocação. Em Isaías 43, 48, verso 13, olha o que lemos. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Céus, outros mundos habitados, representantes da terra também. Então, Deus, quando chama para este concílio, quando tem essa convocação divina, os seres inteligentes, representantes do universo, comparecem nestes encontros com Deus. Tá? E nós encontramos na Bíblia 2 destes concílios nas galáxias. 2. E esses 2, os quais nós vamos ver agora, nesse instante, nesse minutinho, eles não foram realizados propriamente dentro do céu, no lugar de habitação de Deus. Eles foram realizados em algum planeta, em alguma galáxia. Tá? Porque Apocalipse fala, capítulo 12 de Apocalipse, 12, 8, porque nesses 2 concílios que nós vamos citar, o diabo compareceu neles. Em Apocalipse 12, 8, para que quando Satanás travou uma batalha com Miguel, com Lúcifer, um estudo já feito aqui, tá bom? Está no canal Gotas do Amor de Deus, quem quiser acompanhar, pode ir lá, tá bom? 12, versículo 8, 12, versos 7 e 8, olha. Houve peleja no céu, algumas bíblias dizem houve batalha, houve guerra no céu. Miguel, estudamos ser Jesus, né? E os seus anjos pelejaram contra o dragão que é um símbolo para Satanás, tá? O verso 9 confirma isso. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, Satanás e os seus anjos não puderam mais entrar nos céus após a rebelião lá contra Deus, e travou uma batalha contra Cristo, né? Ele foi expulso, e o destino foi a terra. E no céu ele não pôde voltar mais. Mas até então, ele ainda tinha acesso a outros mundos, a outros planetas. Somente no céu que ele não podia entrar. E no livro de Jó, ao lermos Jó, aí no capítulo 1, os versos 6 e 7, nós encontramos o primeiro concílio aqui mostrado na Bíblia. Tá? Jó é antes de Salmos, é fácil de achar.
primeiro capítulo aí, capítulo 1, os versos 6 e 7, nós vimos o primeiro concílio, diz: num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Lembra que lemos agora mesmo Isaías, o 48 e 13, que Deus os convoca a apresentar, e aqui fala que Deus fez um concílio, houve uma convocação, e os filhos de Deus, os representantes dos mundos, entre eles os querubins, compareceram neste concílio. Mas quem é que deu as caras por lá? Aí o versículo 6, né? Veio também Satanás entre eles. O diabo apareceu nesse primeiro concílio, que é algum planeta por aí. Ele foi. Lá ele ainda tinha liberdade de entrar. Mas por que ele foi? Deus convocou os representantes dos mundos, porque ele sentia como representante da terra. Lembra que Adão entregou para ele este mundo? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 5 e 6, Lucas 4, versos 5 e 6, quando Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele foi, ao ser batizado por João Batista, ele foi para o deserto, entrar em comunhão com Deus, teve um jejum ali, né, de 40 dias, e o versículo 5 diz que o diabo leva Jesus num lugar alto e mostra os reinos do mundo. Elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. Eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar e me adorares, toda será tua. O diabo disse para Jesus: o mundo me foi entregue. E quem entregou? Adão. Adão, quando desobedeceu a Deus, comendo do fruto proibido, ele perdeu a glória divina, o diabo se apoderou deste mundo. Jesus disse: ele é o príncipe deste mundo, é o dono daqui. Diz que Paulo disse: ele é o Deus deste século, porque alguém entregou o mundo nas mãos do diabo. Tá? Então, Satanás, nessa posição. E nesses concílios feitos, né, em algum lugar do universo, nós vimos em Jó que o diabo compareceu nesse concílio lá. Tá? Voltando para Jó, capítulo 1, o verso 6, né, que fala que quando os filhos de Deus foram se apresentar, o diabo foi lá também entre eles. E o versículo 7 fala assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E ali entrou uma pessoa de Jó, né, dentro desse contexto de perseguição de Satanás. Satanás foi naquele concílio para desanimar a Deus do resgate do planeta. Isso foi antes de Cristo vir a este mundo. Antes de Jesus se tornar humano, tá? Esse concílio realizado aqui, citado em Jó, foi que o diabo foi lá para dizer para Deus: olha, desanime, deixa, porque você vai resgatar a terra. A terra me pertence. Porque ele disse para Jesus, para Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Nós encontramos algumas Bíblias, né, em alguns idiomas: eu vim de cercar a terra. A palavra cercar está relacionado a uma linguagem militar, linguagem de domínio. Rodear, andar em círculos, dá o sentido também de domínio. Então, eu estava chegando lá e dizendo para Deus: olha, a terra me pertence, desista de resgatá-la. Porque as pessoas que estão na terra e que te servem porque o Senhor enche elas de bênçãos, de riquezas. Veja o caso de Jó. Não é? E se nós prosseguimos a leitura em Jó, capítulo 1, quando o diabo aproxima, Deus elogia Jó. O verso 8. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás, 1 e 8 de Jó: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O diabo diz para Deus: olha, é sem motivo? Olha o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde ou em vão é sem motivo que ele te serve, que ele te teme? Acaso não cercastes com bênção, com sebe, com riqueza? A ele e a casa e tudo quanto ele tem? As obras das mãos dele, abençoaste, se multiplicam na terra. Toque em tudo que ele tem, estende a mão, para ver se ele não vira a cara para o Senhor, não vira as costas, não blasfeme. É o que nós encontramos aqui no versículo 11. Nós vimos um concílio que o diabo apareceu lá, para aborrecer. Nós vimos um segundo concílio, no mesmo livro de Jó, capítulo 2, verso 1 e 2, num dia em que os filhos de Deus
vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. E qual foi a conversa? Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Olha, ele tinha ido uma vez. E Deus apresentou a integridade de Jó. E novamente Deus apresenta a integridade de Jó. Olha o verso 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Lembra que a primeira vez Jó falou: toca nos bens de Jó, para ver se ele continua fiel. E a vida de Jó financeira foi destruída. Jó perdeu ainda 10 filhos, uma casa caiu sobre eles, e Jó continuou fiel. No segundo concílio, o diabo aparece lá: olha, eu vim dos meus domínios. Deus fala: você viu? Você tirou tudo de Jó. Ele ainda conserva a sua integridade. Queridos, é um ponto a nós considerarmos, se bem que o tema não é este, mas é importante que te reconsidere, tá? Hoje tem muitas linhas de interpretação da Bíblia, muitas escolas de interpretação, muitas igrejas, teólogos, que trabalham em cima de uma teologia, né? Teologia da prosperidade, em que as pessoas são ensinadas, se elas não têm recursos financeiros ou se elas não têm saúde, é porque elas não têm as bênçãos de Deus. Não é? E nós vimos que Jó tinha tudo e Deus permitiu que ele chegasse a um ponto de não ter nada. Jó tinha saúde. Na segunda investida de Satanás aqui, Deus permitiu que Jó fosse tocado em sua saúde, tumores das plantas dos pés à raiz do cabelo. Jó perdeu tudo e ainda continuou fiel a Deus. Mas o ponto que nós queremos ficar aqui, queridos, que a palavra de Deus, Deus está buscando filhos aqui que compreendam o caráter dele, o amor dele, a bondade dele, independente se estão bem ou se não estiverem bem nessa vida, em aspectos financeiros, materiais, tá? Até mesmo no quadro de saúde. Deus quer que nós confiemos nele. Mas nota-se que vimos concílios em que o diabo aparecia ali. E como nesses concílios tinham os representantes dos mundos, os querubins ali, pessoalmente, creio eu, que os querubins ficavam ansiosos para que Satanás não pudesse voltar ali e aborrecer nesses encontros especiais. Mas como Deus é que estava presidindo esses encontros, não poderia se fazer nada, certo? Mas houve um momento na história em que Satanás não poderia mais entrar nesses concílios. Então nós vamos entender isso agora, tá? Quando vamos para Apocalipse 12, o versículo 10, Apocalipse 12, 10. O Apocalipse 12, ele fala da expulsão de Satanás. Mas o versículo 10 diz o seguinte: então ouvi grande voz do céu proclamando. Grande voz. Quer dizer, houve uma comemoração. Os representantes dos mundos todos, de todos os mundos que compareciam nesses concílios, que eram convocados, houve ali uma aclamação, houve júbilos, houve aplausos. Por quê? O versículo diz: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Agora veio a salvação. O poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Falando de Jesus. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Um segundinho, por favor. Para fazer silêncio no quarto. Então, nota-se que houve um momento em que Satanás não pôde mais entrar nesses concílios. Ele ia lá acusar pessoas que eram íntegras a Deus, de servirem a Deus só por ganância, por vantagens. Então, houve um momento que ele não mais pôde entrar. E qual foi o momento marcante aqui? Quando Cristo assumiu a sua autoridade. Como é isto? Vamos entender isto. Quando Jesus veio ao mundo, já estudamos aqui sobre a divindade de Jesus Cristo. Ele é Deus. Deus que se fez homem, ele encarnou. E quando ele veio aqui, diz em Filipenses, aí no capítulo 2 de Filipenses, que ele se tornou semelhante a nós. Ele se esvaziou de seus poderes de realeza, embora nunca deixando de ser Deus. Tá? 2, de 5 a 8.
Filipenses 2, de 5 a 8. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mesmo sendo Deus, se esvaziou, se humilhou e tornou-se semelhante a nós. Certo? Isso nós podemos observar no ministério de Jesus. Durante todo o seu ministério, em momento nenhum, ele usou os poderes da divindade em favor dele mesmo ou da própria família. Ele ressuscitou mortos, ele curava todo tipo de enfermidade, resolvia os problemas das pessoas, multiplicava pães, saciava a fome das pessoas. Um segundinho. Vai para lá e faz o seguinte, por favor. E ele não usou nenhum momento. Nós podemos ver, por exemplo, Jesus, os últimos momentos dele na cruz. Né? Quem estava aos pés da cruz? Estava lá Maria, sua mãe, e João, o discípulo mais jovem deles. E Jesus, então, entrega para João, né, os cuidados de Maria, dizendo, e Maria também, Maria, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Deus pediu que um tomasse conta do outro. Quem é que estava ausente ali? Para que Jesus confiasse a João, o apóstolo, a segurança, os cuidados da mãe dele. José estava ausente. José havia falecido. Maria já era viúva. Mas Jesus ressuscitou pessoas. Por que então não ressuscitou José? Não é? Entende? Jesus, então, quando veio, assumiu uma forma, de fato, semelhante a nós. Se Jesus usasse os poderes da divindade e benefícios próprios, o diabo diria, olha, você veio para um resgate, veio se identificar com a raça humana, mas o primeiro dodóizinho, né, a primeira dor de barriga, você que resolve os seus problemas. Não é? Então, por Jesus não ressuscitou José e não fez nada que o beneficiasse, mas fez em prol das pessoas. E se esvaziou dos poderes de nobreza, da divindade, né? Dos poderes de soberania de um trono, mas não da própria divindade dele. Ele tinha poderes, continuou sendo Deus, mas não usou esses poderes em benefício de si próprio. Tá bom? Então o diabo, quando Jesus veio para a Terra, nós entendemos por que Jesus sofreu tanto aqui. Mas nota que o diabo chegou num momento em que ele não pôde mais entrar nesses concílios, não pôde mais entrar. E Jesus, pouco antes de ser preso e ser levado à cruz, ele tinha profetizado sobre esse concílio das galáxias. Ele tinha profetizado. Ele disse que Satanás não mais poderia entrar lá. Esse expulso desses concílios. No Evangelho de João, capítulo 12, verso 31 e 32, João 12, 31 e 32. Olha as palavras de Cristo aqui. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. Esse mundo, nosso planeta, deveria ser julgado. Julgado em que sentido? Lembra que o diabo reivindicava esse mundo como sendo dele? Indo nos concílios, né? No momento da tentação de Jesus após o batismo, dizendo que o mundo foi entregue a ele. Ele sempre afirmou que ele é o dono daqui. O próprio Cristo disse, ele é o príncipe daqui. Paulo fala, ele é o Deus deste século. Então o diabo sempre reivindicou esse mundo como sendo dele. Mas Jesus ia chegar num momento em que o universo todo, que acompanhou a rebelião de Lúcifer contra Deus, e a reivindicação que ele tem, né, que ele tinha, de a terra pertencer a ele por direito, e que todos, que por mais que sirvam a Deus desse mundo, como era o caso de Jó, ele atribuía a Jó isto, né, que serve a Deus porque são beneficiados. Não é? Então, houve um momento em que o universo ia ver isso, ia cumprir isso, ia julgar quem teria direito de ficar com este mundo. Porque esse mundo foi passado para Adão, Adão passou para Satanás. E Cristo deveria efetuar um resgate. Já estudamos sobre o resgate, que foi a preço de sangue. Ele tinha que efetuar o resgate. Né? Então, agora está chegando o momento de o mundo ser julgado para ver quem é que vai ter o direito de continuar no governo dele. Mas o seu príncipe, Satanás, vai ser expulso. Expulso de onde? É claro que não foi da terra.
é destes concílios. Mas em que momento seria este? O versículo 32 explica: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando ele fosse crucificado. Até o verso 33 diz: isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, que era a crucifixão. Então Jesus estava dizendo: quando for pregado numa cruz, eu vou atrair todos a mim. Todos quem? Só aqueles que estavam acompanhando ali a sentença de Cristo, a decisão daquele tribunal, né, maldito sobre Jesus ali? Não, não. O universo inteirinho estava contemplando o que o diabo estava fazendo. Aquela multidão gritando: crucifica, crucifica, os maus tratos que ele recebeu, os chicotes, logo, né, aquela coroa de espinho, as pauladas que ele levou. O profeta Isaías fala que ele teve a sua barba arrancada. Ele sofreu muito, né? Então, o universo contemplou ali Satanás e seus anjos naquele ato de violência, incitando o povo a maltratar Jesus, trabalhando em cima dos governantes, dos sacerdotes, para que Jesus fosse eliminado. O universo olhou para Cristo naquele momento, cumprindo a profecia. Onde eu for erguido, o universo vai compreender quem tem direito de ficar com este mundo. Então, Satanás não poderá mais comparecer nestes concílios. E houve um momento, então, Deus ressuscita, né? E agora ele já venceu Satanás com o poder do amor e apegado na missão, não desanimou de nós, lutou por nós até o fim e venceu. E quando ele termina a missão, ele convoca os discípulos e fala: agora eu tenho uma missão para vocês. Vocês devem ir para o mundo e anunciar a salvação. Ela já está paga. Né? Lá em Mateus 28, verso 18, Jesus usa uma palavra aqui. Mateus 28, o versículo 18. 28, 18 de Mateus. E, geralmente nós vemos o verso 19 só, né, que é a ordem de evangelizar. Mas o verso 18 nós vemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo. Mas ele tinha se esvaziado desta autoridade. Porque ele se esvaziou. Filipenses 2 mostrou que tornou semelhante a nós. Então, após a ressurreição, ele reassumiu esta autoridade, o direito de usar os seus poderes. Não é? É por isso que o Apocalipse, o capítulo 12 de Apocalipse, o versículo 10, relendo o texto, fala que houve alegria no céu quando Jesus reassumiu a autoridade. Então, ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Então, quando foi que Cristo assumiu sua autoridade? Após a sua ressurreição. O mal já estava vencido. Agora, a partir daquele momento, o planeta Terra, que ficou distante de todos os outros planetas habitados, nós não tínhamos um representante no Concílio das Galáxias. Nós não tínhamos. Adão entregou esse planeta na mão de Satanás, pois ele ousava ir nesses encontros e dizer: a terra é minha. Eu vim, né, de onde eu estou circulando em volta. Ela é minha. Então, depois que o diabo ele levou Cristo, praticou essa violência com Cristo, e Jesus termina com aquelas palavras na cruz: está consumado, está pago o resgate do homem. O diabo perdeu o reino. Ele perdeu a terra que Adão entregou nas mãos dele. A partir de então, nós temos um representante no Concílio das Galáxias. O planeta Terra foi reintegrado a todo o sistema de governo de Deus. Nós temos um representante lá, que é Jesus. É porque ele é chamado Filho do Homem. É Deus, homem, homem, Deus, nos representando nestes concílios. O planeta foi reintegrado. Então, após isto, o diabo bateu na porta desses concílios novamente. Só que ele não foi mais recebido. Em Apocalipse 12, voltando lá, Apocalipse 12, diz que, verso 10 novamente, estamos tratando bem desse verso, olha: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Né?
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Não irá para acusar Jó e quem sabe outros? O mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. O diabo bateu com as portas na cara. Ele não foi mais recebido nesses concílios. Mas por que motivo que ele não foi recebido? Porque essa expulsão dele dos outros planetas foi depois da morte de Cristo. No céu ele não podia entrar mais, mas ainda tinha acesso aos outros mundos, tá? Mas o versículo 11, Apocalipse 12, verso 11, nos responde: eles, pois, o venceram. Quem venceu Satanás? A igreja na terra, a igreja apostólica na terra. Lembra que após a morte de Cristo, o que o diabo fez? Ele sossegou? Não. Ele colocou o Império Romano, as forças, as leis romanas e a classe sacerdotal para perseguir os discípulos. Nós voltarmos à história do cristianismo, às bases da igreja cristã, a gente vê o quanto os apóstolos foram perseguidos. Olha, Pedro e Paulo morreram no mesmo dia. Pedro crucificado de cabeça para baixo, pelo fato de ele haver negado a Cristo 3 vezes, ele foi perdoado por Cristo, mas ele jamais se perdoou. Então, quando pegaram a Pedro para crucificá-lo, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, e morreu de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo. E naquele mesmo dia, o apóstolo Paulo, as últimas palavras, né, que ele combatiu o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, ele foi decapitado. E assim, ao lermos a história, pegarmos até alguns documentos, eu quero sugerir para você, tem um filme muito antigo chamado Quo Vadis, no latim de Vais. E tem uma série também que você pode ver na internet, chama Espelho dos Mártires. Tá? Procure acessar isso. São filmes baseados em documentos encontrados sobre a perseguição de Roma sobre os cristãos. Não é? E a história conta que, após a morte de Cristo, bebês, filhos de pessoas que acreditavam em Jesus, sofriam, porque eles pegavam peles de cordeirinhos, cobriam os corpos dos bebezinhos, soltavam nas arenas, e ali a força de Roma mantinha cães de caça, cães violentos, 2, 3 dias fechados com fome, abriam então aquelas jaulas, soltavam os cães. Esses cães viam aquelas criancinhas, né, rastejando ali naquela área com peles de cordeirinhos. Os cães vinham e estraçalhavam estes bebês, que eram filhos de cristãos. Olha, nós vimos que até nos dias de Nero levando os cristãos, né, para serem mortos dentro de arenas, soltando leões. E se você assistir esse filme, que é um documentário, você vê as pessoas se abraçando, sendo atacadas por leões, morrendo e cantando hinos de louvores a Deus. E foi por esse testemunho de fé. Nota, não era só uma pessoa que era fiel, no caso de Jó, ou um ou outro. Aí estavam muitas e muitas pessoas fiéis, tementes, que acreditavam em Jesus e que não estavam recebendo nenhum benefício aqui, como o caso de Jó. Estavam sendo perseguidas, tendo seus filhos mortos, suas famílias destruídas, tendo que fugir daqui para colar. Sofriam por falta de alimento, sofriam todo tipo de perseguição, mas o reino de Deus estava crescendo a preço de sangue. Né? Então, nós vemos que, até nesse filme, lá, o Covades, ou nesse Espelho dos Mártires, depois que os leões matavam, dilaceravam, né? E ficavam muitos corpos, que eram muita gente, a gente vê lá o ator representando o Nero, né? E tudo com base em documentos, ele virando os cadáveres com o pé e dizendo: olha, eu não entendo, como pode ser isso? Olha, morreu rindo, sorrindo. Cumprimento bíblico. A Bíblia fala aqui, no versículo 11, eles, pois, o venceram, a igreja, por causa do sangue do Cordeiro, por causa de quê? Do sacrifício que Cristo fez, do resgate final, a garantia de salvação. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, da pregação do Evangelho, do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Morriam sorrindo, sabendo em quem criam. Então, quando o universo viu tudo isso, se houvesse algum simpatizante de Satanás em todo o universo, isso foi cortado. Ele perdeu qualquer simpatia que tivesse entre os seres inteligentes do universo. Tá? E a partir dali, o diabo não mais pôde entrar lá.
e houve festa, houve aclamação no céu. Essa aclamação que nós lemos no início do versículo 10, ela está no início do versículo 12. Por isso festejais, ó céus, façam festa, ó céus, o universo todo em festa, mas a festa não chegou para nós ainda. Por isso vós festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, habitantes de outros mundos, de outros planetas, façam festa. E para a terra está reservado o quê? Ai da terra. Ai é dor, é sofrimento, é uma sentença de dor aqui. Ai da terra, ai do mar. Mar aqui é um termo simbólico. Em Apocalipse 17, versículo 15, fala que águas, muitas águas, como o mar, é símbolo de povos, de nações, de línguas. Então, quando diz aqui, ai da terra, ai do próprio planeta, a gente está vendo o planeta sendo destruído aí, os recursos naturais, né, sendo explorados de uma maneira inconsciente, né? Ai da terra e do mar, ou seja, dos habitantes da terra, pois o diabo desceu até vós de que maneira? Com que tipo de sentimento? Cheio de grande cólera, irado. Por quê? A morte de Cristo venceu a Satanás. Ele está com data marcada para ser morto. Que o texto fala, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele veio para cá, então ainda não chegou o momento de nós nos alegrarmos como o universo se alegrou. Pelo fato de Satanás não poder entrar nos outros mundos. Hoje está circunscrito aqui. Todos os demônios estão na terra. E o diabo sempre usou violência. Sempre. Né? A gente vê com Cristo. Tentou Jesus de todas as maneiras, na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta, tentando fazer Jesus pecar, mas não conseguiu. Então usou a violência de Roma, a violência da classe sacerdotal, o chicote, os cravos, a coroa de espinho. Né? Nós vimos no caso de Jó, o que ele fez, usou de violência da família de Jó, contra a saúde de Jó. Ele vai tentando e vai tentando, então chega no ponto que ele parte para a violência. E como ele desceu cheio de cólera, cheio de ira para a terra, o que acontece? Hoje, ele não quer mais, ele não quer que ninguém vá para o céu. Ele não quer, de maneira nenhuma. Porque Jesus tem uma promessa. Jesus pagou pelo nosso resgate. Tá? E ele vai voltar. Em São João 14, de 1 a 3, nós temos um texto entre 315 textos do Novo Testamento. Em João 14, de 1 a 3, nós vamos ler este, da promessa de Cristo. Olha, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas. A moradia para o povo de Deus já existe lá. Jesus foi condicionar essas moradas para nós. Por quê? Essas moradas eram residências dos anjos que foram expulsos de lá. E o diabo, com todos os seus anjos, não quer que ninguém vá. Ele usa de violência. E usa na violência hoje o que ele está tentando, olha, com a juventude. Desvirtua todos os valores sexuais, a saúde. Ele inventa novas drogas, né? Ele cria toda forma de violência, esportes radicais, onde as pessoas não valorizam, não temem pela vida, né? A violência no trânsito, enfim, de todos os meios. Ele quer levar o máximo de pessoas à morte sem que elas tenham a oportunidade de conhecer o plano da salvação. Ele está partindo para a violência, porque ele veio para a terra cheio de grande ira. Se ele não pode voltar aos céus com seus anjos, ele não quer que ninguém também vá. Entenderam a causa da grande violência na história, nos nossos dias? Violência profetizada por Jesus. Lá em Lucas 17, Jesus fala assim que a terra estaria nos últimos dias como foi nos dias de Noé. Nós fomos lá para Mateus 5, Mateus 6, e vê que nos dias de Noé a terra estava cheia de violência. Está assustador. E nós, dessa geração, se olharmos para frente, nós vamos ficar assustados se nós não tivermos fé na palavra de Deus. Se o mundo está agora nesse nível de violência, a moral em baixa, um mundo sem princípios, como esse mundo seria daqui a 50 anos, se ele fosse há 50 anos? O que seria de nossos netos, de nossos descendentes? É assustador, não é? É porque Jesus fala assim, não fiquem preocupados, preocupem não, confiem em mim, tem lugares nos céus.
eu vou preparar, eu vou voltar para buscar vocês. Deus não vai permitir que esse mundo chegue ao limite que a gente imagina que possa chegar. Pior que isso, ele vem em nossos dias. O que ele pede para nós é que nós possamos confiar plenamente nele. Não é? Eu falei da violência, a violência que ele cometeu nos dias dos apóstolos. Ele maltrata Jesus e depois persegue os apóstolos. Todos os apóstolos de Cristo foram assassinados, todos, com exceção de João, que mesmo assim tentaram martirizá-lo, jogando dentro de um caldeirão de piche, de asfalto cru, e acendendo fogo. O imperador, quando viu João sair ileso, né, de um fogo, de um óleo, né, que derrete, acaba com tudo, o imperador ficou assustado. Ele falou: quero esse homem longe de mim. Não deixe que esse homem mantenha contato com ninguém. Ele é perigoso, ele tem poderes, ele pode levantar uma insurreição contra Roma, liderar pessoas, isolem ele. E João foi levado para Patmos, uma ilha do mar Egeu, nos domínios da antiga Grécia, que era dominado por Roma na época, uma colônia penal, uma penitenciária. E lá João foi forçado a serviços pesados. E foi lá que Jesus apareceu para João e deu as visões apocalípticas e pediu que fosse escrito em símbolos, para que os livros não fossem destruídos ao longo da história, até que chegasse na época profética em que todos pudessem desvendá-lo e compreender que é os nossos dias. Nós vamos estudar Apocalipse nessa série. Bom, vamos entender. Hoje é um livro aberto. É bem compreensível para todos nós, mas ele causou muita violência. Né? Ouvimos, por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu. Eles foram linchados publicamente, em praça pública, pela pregação do Evangelho. O povo arrebentou esses dois de pancada, morreram assim. Né? Mateus, o ex-colhedor de impostos, né? Ele foi morto pela espada de um soldado romano naquela região ali da Etiópia, e depois decapitaram ele. Filipe, ele foi apedrejado, não se contentaram em apedrejar, cortaram a cabeça de Filipe. Bartolomeu foi amarrado em um cavalo e arrastado pelas ruas da Armênia, até ter toda a pele de seu corpo esfolada. E, após morto, não ficaram contentes também, né? Antes de morrer, crucificaram esse homem de cabeça para baixo. Né? E Pedro, crucificado de cabeça para baixo em Roma, André, crucificado na região da Caia, Tomé, atravessado por uma lança, e depois o seu corpo foi lançado numa fornalha, Tadeu, atravessado por setas daquele arco chamado besta, que era capaz de atravessar armaduras antigas, né? Simão Zelote, crucificado na Pérsia, Matias, decapitado, o apóstolo Paulo, decapitado. O único que sobrou foi João, e Deus salvou de um caldeirão de azeite fervendo, que ele tinha que escrever as últimas mensagens, que é o Apocalipse, para nós, e apresentar Jesus de uma clareza profunda dentro do evangelho dele. Tá? Então, ser cristão nos dias logo após a ascensão de Cristo era muito difícil. Né? Até sugiro que você possa assistir esses filmes. Mas eu quero terminar com você analisando uma coisa. No Evangelho, no livro de Hebreus 9, Hebreus 9, verso 28, até o livro de Hebreus ele é considerado na teologia como o quinto evangelho. Viu? O quinto evangelho. Hebreus 9, verso 28. O que Deus pede para nós nesses dias, neste mundo tão violento, é o seguinte: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então é certo a volta de Jesus. Ele vem para buscar aqueles que ele salvou. Ele não vem negociar com o diabo, não. Ele vem tomar das mãos do diabo os filhos que ele já resgatou. O diabo está mantendo as pessoas prisioneiras aqui, sofrendo sob sistemas governantes aqui que são corruptos, criando dificuldades para a vida, né? Mas Jesus vem tirar as pessoas desse cativeiro aqui, que já pagou por elas com seu sangue. Ele vai voltar. E no livro de Hebreus 10 e 37, nós lemos o seguinte: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo ele vai voltar. Vamos ter paciência. É o que a Bíblia pede para a gente. Aí em Tiago 5, de 7 a 8, 2, 3 folhas para frente aí,
Tiago 5, de 7 a 8, nós lemos: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sede pacientes. É o que Deus pede para você e para mim, que possamos ser pacientes, porque Ele está voltando. Tudo bem? Hoje nós encerramos o nosso estudo aqui, ok? E as próximas semanas nós vamos estudar a respeito da volta de Jesus, dos sinais da volta dele. Se ele pede que sejamos pacientes e diz que a volta dele é breve, quando vai ser a volta dele? Quão perto estamos dessa volta? Então, o estudo de semana que vem vai nos situar no tempo e saber o quão próximos estamos deste grande evento. Tá bem? Então, você não deixe de participar a semana que vem. Tá bom? Que Deus possa abençoá-lo. Wellington, vamos terminar com a oração.